Será que é obrigatório o tremor na doença de Parkinson? Hoje a gente vai falar sobre isso. Neuroverso, o seu podcast sobre neurociências e saúde cerebral, com doutora Patrícia de Carvalho Aguiar. No dia a dia do nosso consultório, é comum que a gente receba pacientes com a seguinte dúvida: doutora, eu não tenho tremor, mas recebi o diagnóstico de doença de Parkinson. Será que isso é correto? Então, a gente hoje vai falar sobre os sintomas motores da doença de Parkinson e começando pelo tremor. O tremor não é um sintoma obrigatório na doença de Parkinson. Ele é, sim, muito frequente, muito característico dessa patologia, dessa doença, mas não é obrigatório. O tremor na doença de Parkinson costuma ser um tremor mais em repouso, é um tremor grosseiro, aquele tremor que a gente chama tremor em contar dinheiro, e costuma desaparecer ou melhorar bastante quando a pessoa está executando alguma ação. Mas ele não é um sintoma obrigatório. O que é obrigatório na doença de Parkinson é um sintoma que a gente chama de bradicinesia. E o que é essa bradicinesia? A bradicinesia é a lentidão para os movimentos e também a diminuição da amplitude dos movimentos. Como é que isso se caracteriza? É muito típico que o paciente se torne mais lento no caminhar, mais lento para se vestir, para se alimentar, para as atividades do dia a dia. E os movimentos também vão ficando com uma amplitude menor. Então, esse sintoma bradicinesia é um sintoma obrigatório para a gente caracterizar uma síndrome parkinsoniana, que é o conjunto de sinais e sintomas, e além da bradicinesia, o paciente precisa ter pelo menos mais um desses sintomas: o tremor em repouso, ou a rigidez em roda denteada, ou a alteração do equilíbrio postural. E o que é a rigidez em roda denteada? É um aumento do tônus, o paciente é mais rígido. Durante o exame físico, quando nós fazemos as manobras para verificar o tônus, nós notamos uma resistência dos braços, dos punhos ou das pernas, como se a gente estivesse mexendo numa engrenagem. É diferente da espasticidade, em que a gente nota uma resistência mais contínua, e na rigidez em roda denteada a sensação é que a gente está mexendo numa engrenagem. Então, essa é uma característica de uma síndrome parkinsoniana, embora também não seja um sintoma obrigatório. E a alteração do equilíbrio postural nós também testamos com manobras específicas durante a consulta, e também no dia a dia o paciente às vezes pode ter uma queixa de perda de equilíbrio, tende a cair com mais facilidade, muito embora isso não seja tão comum no início da doença de Parkinson. É uma queixa às vezes de fases mais avançadas. Então, se essa era a sua dúvida, tá aí a resposta: o tremor não é um sintoma obrigatório na doença de Parkinson. A doença de Parkinson também é caracterizada por sintomas não motores e nós vamos falar deles nos próximos episódios. Acompanhe o nosso podcast e obrigada pela sua atenção.